Galera, depois de alguns episódios mais calmos, Summertime voltou com tudo e esse episódio foi de pular da cama ou do sofá. Depois de um longo tempo, descobrimos a história da Hiruko, como ela chegou em Hitogashima e também quem era o Shide. Nós acertamos na mosca com nossas teorias, mas além disso tudo, aquele final deixou todo mundo com o coração nervoso e desesperado pro próximo episódio. A Ushio realmente morreu? Tem como salvar? No vídeo de hoje analisaremos ponto a ponto e vocês terão essa resposta. Bora lá! Salve geeks de todo o espaço sideral, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Otávio. E eu sou o Pedro. E esse episódio entregou tudo, revelou dois dos maiores mistérios da obra, até mesmo que nem havíamos cogitado a existência, faltando apenas como Shinpei ganhou os poderes, mas foi sensacional. Bom, ele já começa contando a história da grande fome de Kyoto, lá em 1732, o evento que a Raine fala no flashback, quando a ilha já estava perto do extermínio. Apareceu uma baleia gigante e todo mundo foi lá comer, acreditando que era uma bênção de Deus. Só que a filha de um pescador, e claramente é a verdadeira Raine, se aproximou do animal e brilhou e se transformou na menina. Ela não somente copiou, como devorou a garota em sequência. Daí os sobreviventes da ilha, com medo da maldição, a adoraram como Hiruko, a deusa de Hitogashima. Já dentro do templo, o Ushio não sente nenhuma sombra. Rola um negócio estranho ali quando Karikiri e Shinpei estão na conversa sobre jogos e de como ele gosta do mundo dos games. Talvez porque tenha saído no final do século e que a arte e a música têm uma sensação pós-apocalíptica e que faz você pensar em como terminar sua vida. Vai captando. Desde essa parte já começou a ficar bem claro que ele não era normal, mas eu avisei bem antes, lá na análise do episódio 13. Shinpei joga o verde colhe maduro. Ele fala sobre o livro da Hizuru, que possui como tema as sombras. Karikiri afirma, com as outras palavras, que ele é a cópia igual ao original. Shinpei diz que já ouviu sobre a história de Hiruko e começa a teorizar sobre como Hiruko chegou à ilha. Por exemplo, ele usa o espaço, onde Hiruko estaria sozinha copiando coisas, encontrasse ao redor para se sustentar como um meteorito. Acabou caindo no oceano, assim copiando uma baleia que mais tarde encalhou justo nessa ilha, mas que fica em aberto é: por que a Hiruko escolheu copiar logo uma baleia? Em tanta forma de vida no mar. Enfim, acontece aquilo que já falamos com a filha do pescador se aproximando dela. Karikiri tenta desconversar, dizendo que isso é apenas uma lenda, mas Shinpei afirma que as sombras existem, dando exemplo da morte de seus pais, da Ushio, além do que acontecerá no festival. A risada do Karikiri tombando do Shinpei nos enfurece bastante, mas isso some rapidamente quando Shinpei revela que sabe de tudo, ao entregar as fotos e falar que ele, o próprio Karikiri, sabe que é verdade, pois testemunhou tudo de perto. Como Karikiri Masahito está numa foto tirada há mais de 70 anos, ao lado do avô, e não envelheceu nada. Nem ruga o cara tem. Descobriu a fonte da juventude? Ou melhor dizendo, como o Hishigata Shidehiko conseguiu esse feito? Sim, pessoal, ele é o Shide. Nossa intuição na análise passada estava corretíssima. E inclusive, lá na análise do episódio 13, nós já havíamos teorizado com vocês sobre a voz ao telefone com o pai do Soul ser do Masahito. Outra teoria que também acertamos em cheio. Voltando, temos a visão do Shide, que conhecia a verdadeira Raine e assistiu a cópia devorar a original em uma cena bizarra e aterrorizante. Logo após, Shinpei atira na sombra de Shide para confirmar se ele era humano ou não, e nada acontece, provando que ele não era uma sombra. Daí o Shinpei continua fazendo perguntas e nos é mostrada uma foto muito maluca tirada pelo avô do Soul. Nessa foto tem a Raine olhando para o Shide, que está deitado segurando um bebê. Sim, um bebê. Como isso aconteceu? Já descobrimos isso. Nós levantamos uma hipótese que anularia outra teoria que fizemos, inclusive, sobre a própria família Hishigata, mas trazendo essa questão de que sombras conseguem ter filhos com humanos? Bom, aí está a nossa resposta. Partimos para uma rápida recapitulação que mostram conversas ou pensamentos adicionais ao que vimos durante vários episódios. Onde lá atrás, no episódio 10, a primeira vez que eles investigam a antiga clínica Hishigata, o Shinpei já ligou os pontos entre a clínica e o templo. Porque, bom, os dois adoravam Hiruko-sama. Depois, Hizuru dizendo que o Quatro Braços podia ser o Karikiri. Que, além de outros fatores, essa sombra esconde o rosto. Se fosse qualquer sombra, era só copiar a identidade.
identidade de alguém e não teria o que esconder. Ainda mais quando nunca o vimos escanear, fazendo total sentido com o que a Ushio havia falado lá no episódio 13, que o Shide era vazio, não possuía dados. Hizuru ainda fala que ele usa as sombras como armadura, outra teoria correta que falamos no vídeo anterior. Para quem ainda não deu uma olhada, deixaremos aqui no card para assistirem quando acabar esse daqui. No dia que o Shinpei volta do flashback do Ryunosuke, Hizuru confirma que Masahito é Shide após reaver as memórias do loop anterior, pois ele usou o mesmo golpe e estilo de luta que Masahito usava contra ela. Ainda na clínica, Sei explica a foto que seu pai tirou. Os Rishigatas são responsáveis pelos serviços religiosos desde muito tempo na ilha. No meio do período Edo, o pai de Shidehiko começou a fingir ser médico. Originalmente, os Rishigatas e os Karikiris eram da mesma família, mas os Karikiris com o tempo se tornaram independentes e o Shide é um primo distante do Sei, Sou e Tokiko. Depois de Hizuru contar mais uma vez a lenda, Sei diz que Shidehiko produziu uma criança com a Rain. Só que não foi uma sombra criada por escaneamento. Na verdade, o corpo de carne e sangue de Rain foi engravidado e ela deu à luz. Assim, Shidehiko se autoproclamou marido da deusa e passou a usar o sobrenome da Rain, Karikiri. Ele tinha um irmão mais velho e depois do nascimento dessa criança, a casa Hishigata se separou. Enquanto os Karikiris eram servos da deusa, os Hishigatas tornaram-se uma família de médicos. Agora, sobre a criança que nasceu, bom, ela cresceu e em aparência era uma cópia idêntica de Shidehiko. Provavelmente é assim que funciona para as sombras, mas o pior vem aí. Shidehiko despertou uma ambição maluca e fez Raine copiar sua personalidade e memórias para transferir a criança, meio que renascendo, sendo essa foto o corpo atual, que conversa com Shinpei no tempo, e Shide continuou nesse rito secreto e renasceu várias e várias vezes desde então, e é por isso que ele conseguiu viver por mais de 300 anos. Masahito admite que ele é Shide e fala sobre a grande fome de Kyoto, quando ele tinha 40 anos verdadeiros. As colheitas foram horríveis e todos os adultos que pescavam morreram, então todos ficaram sem ter como pescar. Nesse momento, Raine apareceu, mas diferente da história que Shinpei sabe, Raine não alimentou os moradores os recompensando com peixes. A verdade é que centenas de pessoas foram transformadas em sombras, já que uma sombra não precisa de habilidade, navio ou rede para pegar peixe. Então, eles não precisariam disso daí para salvar os ilhéus famintos. Ou seja, foi como um canibalismo. Eles transformaram vários em peixes sombra para alimentar o restante. Que nojo. A Ushio se estressa muito e pergunta por que ele matou os pais do Shinpei. Ele fala que eles interferiram assim como a Ushio fez e que eles anunciariam a descoberta da caverna de Hiruko ao mundo. E ele ainda segue provocando-os, chamando de par de idiotas e falando que a Raine os achou delicioso. Aí, com essa cara mais do que bizarra e ao mesmo tempo engraçada, no maior deboche ele pergunta se Shinpei teria ficado mais feliz caso ele tivesse os transformado em sombras. Que vacilo. Sinceramente, essa cara dele me quebrou. E a do Shinpei em seguida também foi muito esquisita e engraçada. Ele tava mordendo a boca de raiva, mas parecia bastante que ele tava fazendo uma careta. Bom, de todo modo, o Shinpei não cai na provocação dele. E mais à frente se tornou uma decisão bem questionável. Ele tava certo ou não. Ele tenta negociar com Shide, que aparentemente é humano. Então isso significa que ele não consegue ir ao mundo da Raine. Mas o próprio diz que aquele não é seu final, e que deseja cumprir todos os desejos da Raine. E ele ainda solta essa frase aqui: além disso, nunca se sabe, minha sombra pode existir. Pô, galera, a gente já desconfiava que o verdadeiro Shide tava em outro lugar. Tava na cara que aquele ali era cópia. Eles já sabiam da história e não desconfiaram de algo assim. Mas o pior de tudo é que o próprio Shide deu uma de charada. Na verdade, nem charada, o cara entregou direto a resposta. Bom, a Ushio fica inquieta pro Shinpei atirar nele, porque ela não sente nenhuma sombra em volta, e é a única chance pra derrotar o Shide. A hora perfeita. Perfeita até demais. Ele fala uma pergunta ali que o Shinpei deveria estar se fazendo. Inclusive, eu também fiz na análise anterior, mas descartei pelo mesmo motivo que o Shinpei. A queimadura na mão esquerda. O curativo que a Neguro fez. Cai legal igual o próprio. Ele mais uma vez provoca perguntando se pode se transformar. E agora a Ushio cai direitinho nessa. Sem pensar muito, rapidamente fatia a cabeça do Shide ao meio, que obviamente morre na hora, mas sorrindo. E a gente sente aquele cheirinho de que algo não está certo. Mas antes dessa parte frenética que com certeza deixou todo mundo com ansiedade pro próximo episódio, se você tá gostando desse vídeo, o conteúdo tá maneiro, deixa seu gostei, se inscreve no canal que nos ajuda imensamente e dá um gás absurdo pra continuar trazendo mais vídeos pra vocês. Aquela troca marota que já estão ligados e funciona muito bem. Só sua inscrição e participação, a sua
sua companhia ajuda demais o canal. E ativa o sininho pro YouTube entregar os próximos vídeos corretamente. Obrigado de coração, galera. Bora continuar. Ushio pega o celular do bolso de Shinpei e fala para todos que conseguiu matar o Shide, mas algo terrível acontece. O Shide aparece novamente, finca uma lança na sombra da Ushio. A Ushio começa a sangrar pela boca e sem muito tempo ela nem consegue completar a fala chamando Shinpei. O Shide faz um corte no meio dela toda e o corpo dela logo se desintegra. Meu Deus do céu, a Ushio morreu mesmo. Eles estavam preparando a gente desde a falsa morte da Ushio no episódio 15 com o fogo, mas não tem como. Ninguém está preparado para isso. Ainda mais o Shinpei. Shinpei, logicamente, entra em desespero e atira com tudo que tem em Shide. Mas ele estava protegido pela armadura de sombra. Assim que completa a sua transformação, ele joga a lança que atravessa Shinpei. Já era esse loop. Agora nosso prota começa a lembrar de todo o plano que foi traçado até essa reunião com Shide. Ryunosuke atira 2 vezes, Oz e Gil são enviados por Tokiko, mas nada adianta. Shinpei já está prestes a morrer e iniciar um novo loop. Shide afirma que as únicas coisas que ele vai tirar desse ciclo serão o desespero. Bom, esse podemos dizer que compartilhamos com o prota, que até o próximo episódio é só desespero e sofrimento pela Ushio. E o arrependimento. Ele inicia outro loop, que começa ainda lá na floresta, quando ele e Ushio salvaram as crianças. Mas diferente daquela vez, em que a Ushio carregava Shinpei nos braços, ele tá sozinho, sentado no chão. Nem mesmo as crianças entendem, porque para eles a Ushio tava ali no instante e no outro ela simplesmente desapareceu. Shinpei começa a chorar e seu olho direito tá sangrando. Sem dúvida, a cena mais triste de Summertime até o momento. Mas a pergunta que não quer calar nesse momento é: como a Ushio vai voltar? Todo mundo sabe que ela vai voltar, a não ser que o autor seja um lunático de não trazê-la de volta. Mas temos boas teorias de como a Ushio retornará. Vamos lá. A primeira teoria é a seguinte. Lembra quando o Shinpei estava no flashback nas memórias da Hizuru, quando aconteceu aquilo lá da morte do Ryunosuke, e que ele de alguma forma, com o poder do olho dele, conseguiu se comunicar com a Hizuru e ela escutou ele o chamando de Nagumo Sensei? Então, como o Shinpei dominando os poderes do olho, algo que ele precisa desesperadamente ter nessa altura do campeonato para virar o jogo, ele pode acessar as memórias de quem estivesse ali, no caso apenas as dele, já que ninguém vai lembrar do loop anterior sem a Ushio, e viajar entre elas até chegar na parte que o Shide sai escondido e a ataca, avisando a Ushio para desviar ou olhar para trás. Não seria uma interferência direta, pelo menos não uma interferência física, apenas um aviso, criando uma nova linha do tempo que substituiria a original. O Shinpei apagaria essa onde a Ushio morreu e continuaria nessa parte onde ela sobreviveu, ou mesmo quando ele voltasse para o presente, a Ushio estaria viva e fazendo algumas outras coisas. Assim como o Shide falou lá no episódio 12, com esse olho, o Shinpei tem o poder de transformar o mundo que vê em realidade. Isso pode ser interpretado tanto para os loops normais que ele faz, quanto para as memórias que ele acessa. Ou seja, ele poderia sim transformar uma memória de certa forma alterada em realidade. Então, o que impediria ele de fazer isso com a Ushio? Outra coisa que se encaixa bem nessa teoria é uma cena específica da Ending que também dá a interpretar de várias maneiras. Nessa cena em que a Ushio está ali parada sozinha no fundo do oceano, que também pode significar o vazio, o nada, e o Shinpei chega fora d'água e estende sua mão. O formato em que colocam a imagem do Shinpei é redondo, que pode ser apenas design relacionado às bolhas de água, mas que também podem significar um portal que o Shinpei atravessa e estica sua mão para salvar a Ushio. Eu não estou dizendo que vai acontecer literalmente isso, na verdade até pode rolar, mas também cabe a interpretação de ajuda, de que através desse portal ele vai ajudar a Ushio assim a salvando e a trazendo de volta, consequentemente. A segunda teoria é um pouco mais simples que a primeira, mas também pode acontecer tirando de base a ending, que acabamos de falar, e a opening. Bom, como vocês já perceberam, muita coisa da opening aconteceu de fato nos episódios, como por exemplo a Raine no corpo da Shiori montada numa sombra-aranha trevosa num ginásio pegando fogo. Outra coisa é de cara o início da abertura, com os personagens principais sendo apresentados em meio a cacos de vidro. Podemos muito bem ligar as janelas de vidro quebradas pela Raine também no ginásio, lá no episódio 15. Bom, acho que pra quem não tinha se ligado já deu pra perceber. A opening entregou desde o início certas coisas. E uma das coisas que acontece nessa opening é a Ushio no fundo do oceano.
que isso significa? Poderiam falar, mas isso está fazendo referência ao dia da morte, ao Ucho original, em que tudo ocorreu no fundo do mar. Inclusive a sombra ficou ali por muito tempo se regenerando do dano que a Raine causou. Sim, pode ser isso. Mas além de ter passado muito tempo desde essa revelação, em nenhum momento da Opening, a Ucho está com o time enfrentando as sombras. A única cena da Ucho depois, claro, da apresentação no início com cacos de vidro, é no fundo do oceano. Então nós chegamos à conclusão de que a Ucho não teria morrido, mas de alguma forma foi parar no oceano. E lá é que ela se recupera. Afinal, nós não sabemos do que o olho que está na Ucho, o mesmo que fugiu da Raine, é capaz. Ele daria esse mole, mesmo sendo tão poderoso? Morreria assim, tão facilmente? Sinceramente, eu acho que não. E sobre a ending, nós temos a outra interpretação de que a imagem do Shinpei naquele círculo seria só design. Então realmente ele estaria no oceano resgatando a Ucho do fundo. Outra coisa que pode confirmar essa teoria é a parte final da Open, que parece muito uma luta final. E se passa onde? Pertinho do mar, como vemos na cena do Ryunosuke correndo e desviando dos ataques das sombras. Percebem como tudo se liga? Coincidência? Acho que não! O que vocês acham? Essas teorias fazem sentido? Viajamos muito e não tem nada a ver? Deixem aqui nos comentários. Queremos saber suas opiniões. Não esqueçam de comentar também as suas teorias. Como vocês acham que a Ucho vai voltar? O que o Shinpei vai fazer agora sem a Ucho? Comentem aqui que suas teorias estarão na nossa próxima análise de Summertime Render. Desde já, muito obrigado para quem se inscreveu, deixou o like e comentou nesse vídeo e nos outros. E como sempre, estaremos deixando nossa playlist de Summertime na tela final e outros vídeos que vocês podem gostar. No mais é isso, obrigado pelo seu tempo e nós vemos vocês no próximo vídeo. Então, até o próximo Geek Vídeo!